Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, de lhe acompanhar neste momento. Assim como as estradas podem nos levar aos lugares que nós queremos chegar, assim como a estrada é um instrumento que nos faz chegar, também as pessoas podem funcionar como estradas na nossa vida, que também nos levam a Deus. Chegar a Deus muitas vezes, minha gente, traduzindo de uma maneira mais simples, é a gente chegar ao lugar da nossa realização. Eu me recordo que durante o meu mestrado em teologia, um dos maiores encantos que Deus provocou em mim através do estudo, foi justamente uma reflexão que chegou até o meu coração, através daquele que se transformou no teólogo da minha dissertação, André Torres Queiruga. Foi justamente a reflexão que ele fez e faz até hoje, porque ele é um teólogo vivo, que a realização humana é um dos lugares, e talvez um dos mais privilegiados lugares, da revelação de Deus. O que isso significa? É que onde existe um ser humano inteiro, pleno, carregado de harmonia, de dignidade, um ser humano completo, que viveu na sua carne essa reconciliação bonita da espiritualidade com a vida, que é um ser humano encarnado na história, mas ao mesmo tempo vivendo as esperanças do céu. Um ser humano que sabe viver as duas dimensões bonitas da escatologia, aquela que nos coloca numa esperança futura, mas aquela que nos coloca também num trabalho diário, na história, construindo este céu que já começa aqui nas pedras. Esse ser humano integrado, que Queiruga chama de ser humano realizado, como um lugar onde Deus está manifestado. E é interessante a gente compreender isso, você descobrir isso na sua vida, que a sua realização humana é um lugar de manifestação de Deus, é uma epifania. Deus se manifesta na vida daquele que se realiza, na vida daquele que consegue encarar as dificuldades da vida e mesmo assim não se desespera e continua de pé. E aí a gente se reporta a essa história que nós já ouvimos desde criança, que é no Calvário que nós descobrimos o lugar, o significado do cristianismo, não como algo definitivo, mas como lugar de passagem. Eu passo pelo Calvário, mas eu sei que o meu destino é a ressurreição. E a igreja, através de toda a liturgia que celebra, não é outra coisa senão a atualização do Calvário, mas não como lugar definitivo, mas como uma passagem. A passagem de Deus pelos homens, o significado de liturgia é isso. É um Deus que está passando para salvar, passa na história, passa através do rito que nós celebramos, para atingir o nosso coração e proporcioná-lo uma bonita experiência de ser realizado. Pessoas nos ajudam nesse processo de realização, quando nos aconselham, quando nos indicam caminhos bons, quando nos colocam no prumo da realização, quando nos coloca neste caminho de realização, quando nos retira das misérias da vida, quando nos recorda que nós temos valor. Quantas vezes no meu ministério como padre o que eu faço é isso, acordar as consciências que elas podem ser melhor, que elas podem viver um processo de melhoria. É tão bom a gente encontrar pessoas que nos dizem isso. Naquele momento você me acordou, você me recordou que eu tinha valor, que eu era gente. Ou quando uma palavra pode direcionar para o bom caminho, Bem-aventura, uma palavra que nos bem-aventura, que nos bem encaminha. Pessoas podem ser como estradas, mas não podem ser o nosso destino final. Nós que trabalhamos com uma evangelização, nós não podemos nos transformar no seu destino final. Se o seu cristianismo para em mim, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nessa história. Você não pode ficar parado naquele que evangeliza, mas você precisa descobrir o final dessa estrada que nós indicamos, que é o coração de Deus. É Ele que pode lhe realizar, é Ele que tem o poder de perdoar os seus pecados, é Ele que tem o poder de lhe salvar, de lhe restaurar, de lhe colocar
numa nova perspectiva de vida. A minha palavra, a palavra de todo mundo que aparece aqui na Canção Nova, do pároco da sua cidade, do seu bispo, daquele livro que você leu, tudo isso são caminhos para ajudar com que você chegue. Alguns caminhos apressam, alguns atrasam, e nós vamos descobrindo ao longo da vida, né? Quantos caminhos você usou e esses caminhos só lhe fizeram atrasar a sua chegada. Quantas vezes na vida você descobriu que porque você se empenhou naquela história, você deu ouvidos àquela história, você atrasou o seu processo de chegada. É por isso que conversão consiste também em nós clarearmos as nossas escolhas, né? O que eu escolho hoje? Qual é o caminho que hoje eu estou tomando? Quais são as pessoas que estão tendo influência sobre mim? Isso apressa a minha chegada ou isso atrasa? Isso é um bom parâmetro de reflexão, minha gente, para a gente poder fazer as nossas escolhas. O que hoje eu escolhi ler? O que hoje eu escolhi que demorasse dentro do meu coração? Isso atrasou a minha chegada ao céu ou isso acelerou o meu processo? Isso acelerou o meu processo de realização ou isso emperrou o meu processo de realização? E aí você faz o seu exame de consciência aí. Aí não pensa só no dia de hoje, não. Pensa nas escolhas que você está fazendo, naquilo que você está optando na vida. Quantos caminhos estão se abrindo diante dos seus olhos? E aí você pode pensar sobre isso. Isto que eu estou escolhendo está acelerando a minha realização ou está atrasando? É sobre isso que Queiruga fala. Nós precisamos abrir as brechas na nossa vida, tendo sempre a consciência que Deus nos quer realizados, que Deus nos quer felizes. Lembrando que ser feliz não significa não ter problema. Problemas podem muitas vezes se transformar num instrumental para a nossa felicidade. Basta a gente saber articulá-los. Basta a gente saber cuidar daquilo que está sendo uma dificuldade na nossa vida para a gente poder avançar. Até mesmo na crítica que nós recebemos. A crítica que você recebe pode muito bem ajudar a clarear a sua mente para você começar a escolher de um jeito certo. Às vezes você estava errando até aquele momento e aquela palavra veio clarear. Aquela palavra que num primeiro momento poderia lhe ferir, você começa a usar aquilo a seu favor. Eu tenho pedido muito a Deus a graça de descobrir nas críticas, naquilo que muitas vezes eu recebo, uma oportunidade de crescimento. Eu não quero ficar amargurado. Mesmo porque se a gente vai se amargurar demais com os problemas que a gente vai enfrentando, nós vamos nos transformando em pessoas infelizes. Nós vamos nos transformando em pessoas amarguradas. Nós vamos perdendo a oportunidade de avançar. Quantas vezes você parou o seu processo? Quantas vezes você ficou estacionado na vida justamente porque você deixou que aquela crítica viesse para lhe amargurar? E ela não pode nos amargurar. Ela pode até, num determinado momento, nos incomodar, nos provocar um desconforto, nos retirar uma noite de sono, mas ela não pode retirar a segunda noite de sono. Tirou a primeira? Já acorda com o desejo de levantar-se, de olhar para aquilo que foi a crítica e saber se aquilo tem razão ou não. Se tem razão, vai corrigir o que você precisa corrigir. Se não tem razão, vai jogar fora, vai devolver o lixo que é do outro. Mas vai se transformando, vai se tornando responsável por esse processo, porque é aí que Deus está agindo. Quem disse que uma crítica não pode ser um caminho para Deus? Quem disse que o caminho que nos leva a Deus é só o caminho do elogio? Não, muito pelo contrário. O caminho do amor é sempre o caminho que nos leva diretamente a Deus. É claro que se você recebe uma crítica de alguém que lhe ama, esse caminho é direto para Deus. Se você recebe uma crítica que é de alguém que lhe odeia, cuidado, pode ser uma cilada. Mas você também pode usar dessa crítica como um instrumental positivo para você chegar ao lugar que Deus quer de você. Não desista disso. Você pode desistir de muita coisa na vida, mas não desista do plano que Deus tem para você. Deus não lhe projetou para a infelicidade, Deus não lhe projetou para a irrealização, Deus não lhe projetou para o insucesso, para o fracasso. Deus nos projeta como um pai que ama. Você que é pai, você que é mãe,
você jamais iria projetar um filho para ser um fracassado. Só que você também orienta, pede, diz tudo ao seu filho para que ele possa chegar a ser um filho realizado. À medida em que ele vai errando, você não vai desistir do seu filho, mas você vai fazer de tudo para que a sua palavra reoriente o seu filho para aquilo para o qual ele foi concebido: o sucesso, a realização, a felicidade. A mesma coisa acontece conosco, minha gente. Não são poucas as vezes que nós nos desviamos do caminho, em que a gente pega o caminho errado, mas Deus está ali como um pai que ama para reorientar, para ajudar a redescobrir o lugar certo. E para isso não tem idade, não. Não importa que aos 80 anos você chegue à conclusão de que fez escolhas erradas, que agiu de um jeito errado, ainda dá tempo de ser realizado. A qualidade da nossa realização não depende do tempo em que a gente viveu realizado, não. Mas depende da oportunidade que a gente descobre de ser um homem realizado, de ser uma mulher realizada. Busque isso. Não importa quantos anos você tenha, o que importa é que você não desista. É que você não perca de vista esta realização que Deus tem para todos nós. É projeto. Assim como Deus deu um dia a Moisés o projeto de realizar a terra, de chegar até a terra prometida. Mas aí você pode dizer, mas Moisés morreu antes de conhecer. Mas aí que é o interessante. Mas enquanto chegava lá, Moisés já se realizava. Chegar à terra prometida não era o mais importante para Moisés. A realização dele estava em manter o sonho no coração daqueles que estavam com ele. Mantinha acesa a esperança de que a terra prometida existia. Nisso já está a realização do profeta. O profeta não se realiza com o resultado final. O profeta se realiza com o processo. É à medida que ele vai caminhando e ele vai mantendo acesa dentro das pessoas que estão do lado dele, essa chama. Vou partilhar com vocês uma experiência que tem sido muito viva e muito rica para mim. Nessas viagens, nesses muitos deslocamentos que eu vivo pelo Brasil afora, eu tenho um grupo de amigos que viaja comigo. Que são os meninos que tocam na banda, que são os meus assessores, que são as pessoas que estão diretamente ligadas ao meu trabalho. Eu, graças a Deus, eu não vou sozinho a lugar nenhum. E sabe o que é o bonito? É perceber que nesses intervalos de viagem, quando nós estamos extremamente cansados, a gente descobre que é bom estar ali. Que é bom você olhar para o lado assim dentro do ônibus e você reconhecer um rosto que está dando a vida com você. Que está acreditando no seu trabalho. Minha gente, às vezes, muito mais importante que aquele evento que tem 10, 15, 20 mil pessoas, é a oportunidade que eu tenho de devolver a luz àquele que está do meu lado, no outro dia, cansado. Porque foi difícil, porque fomos dormir tarde, tivemos que levantar muito cedo. Mas nesses intervalos de vida, de missão, a gente percebe que a nossa missão não para. Então eu posso ser para eles ali um instrumental de fazer continuar acreditando que a terra prometida existe. De não deixar morrer dentro do coração dele a esperança ou o valor da missão. Ou então o mesmo acontece comigo, quando eu esbarro na fraternidade deles, e nós somos, graças a Deus, uma família. É impressionante o quanto que nós conseguimos viver uma harmonia todos os dias. E mesmo quando a gente tem um ou outro problema, aquilo se dissolve com facilidade. Por quê? Porque nós estamos conscientes de que a nossa missão não é só naquele palco que nos espera. Antes de chegar lá, há uma fraternidade a ser vivida. E nós só estaremos felizes no palco à medida em que a gente soube viver o cristianismo nas nossas viagens, nos nossos deslocamentos, no momento em que a gente espera a mala, no momento em que a gente espera a refeição, no momento em que a gente está dentro do ônibus, dentro do avião. É o processo. Aí na sua casa é a mesma coisa, dentro do seu trabalho é a mesma coisa. Você descobre que você pode ser uma estrada para o outro, para fazer o outro chegar ao lugar que ele precisa chegar. Quando você descobre que você também tem essa oportunidade bonita de não morrer, deixar morrer dentro do outro a esperança de uma vida melhor, a esperança de ser realizado, de você descobrir que dentro de você há um instrumental divino que se chama graça de Deus, que lhe proporciona a bonita aventura do bem,
que você é convidado a ser bom nas pequenas coisas, que você é convidado a ser bom no comentário que você faz, na frase que você diz, no olhar que você dispensa ao outro, que você é convidado a ser bom no gesto que você realiza, no pensamento que você pensa, e que você vai contagiando o mundo, abrindo estradas pelo mundo afora. Precisamos abrir estradas para a bondade. Já tem gente demais abrindo estradas para as coisas ruins, minha gente. Não vamos engrossar a fila dos que fazem o mal acontecer, que faz com que prevaleçam as disputas. Não percamos tempo com as disputas. Se tem uma coisa que nessa vida merece o nosso empenho, é o cultivo da fraternidade e da comunhão. Se nós estivermos fazendo isso, nós não vamos errar. Se você estiver estabelecendo vínculos, estabelecendo laços, proporcionando ao outro chegar a um lugar melhor de onde ele está, do que aquele que ele está, você pode ter certeza que você estará se realizando e fazendo o reino de Deus acontecer entre nós.